Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Tudo jóia, tudo bacana. Deixa eu mandar aqui pro povo. Mandando. Top. Bom dia e bom dia. Bom dia e bom dia. Acho que vai estar travado aí o áudio. Ou a câmera, não sei. Tô mandando. Tá muito alto, meu amor? Bom dia, meu amor. Obrigado por entrar aqui e me dar um ok. Tá bom o áudio? Tá legal? Tá bom. Então tá ótimo. Pessoal, bom dia. Para você que está assistindo agora, para você que está assistindo depois, nós vamos ler e refletir em Romanos. A Bíblia que eu peguei da minha esposa voltou. Romanos 13 hoje. Hoje nós vamos no 13, ó. Vamos falar de política. Um assunto que todo mundo ama discutir. Que muita gente não sabe nada, igual eu. Eu não sei nada, eu fico querendo me meter nas coisas. Não sei nada de política. Não sei nem qual é a diferença de estado para cidade. É igual a menina lá do BBB que o pessoal ficou zoando essa semana. Ela tem o estado do Rio de Janeiro, e tem a cidade do Rio de Janeiro. Eu dei risada com isso. Mas tá bom. Que mais? Pessoal, acompanhem nossas mensagens, né? Estamos do 1 até o 13 hoje. Vamos até o 16 com a graça de Deus, se Ele permitir. A gente está estudando. E aqui, você que está assistindo o vídeo agora, eu queria deixar um recado. Se você quiser, presta atenção nesse recado. Aqui a gente prega o evangelho, óbvio, mas aqui não a gente dá uma estudada, tenta apresentar o capítulo inteiro, né? A gente começou com pregações e agora eu estou passando e entregando um estudo, né? Pra gente deixar, além da pregação, do entendimento da Bíblia e a apresentação do Evangelho, um ensino maior. Mas se você quiser me convidar minha família para fazer um culto na sua casa, ou para uma mensagem, uma ministração na sua igreja, fica à vontade, será um prazer. Bom, uma oração, sei lá o que for, será um prazer. Lembrando, estou num ambiente externo da minha casa, né? Então pode ter som de passarinho, pode ter som de maquita, furadeira. Mas Deus é bom. Bom dia para vocês. Bom, se você está assistindo depois, Deus abençoe você. Muito obrigado. Nós vamos falar do Bolsonaro e do Lula. Bolsonaro e Lula hoje. Romanos 13. Abre aí que a gente vai falar de Lula e Bolsonaro. Eu tô animado porque é política. Política, o povo ficou tinindo, o povo. E aí talvez a gente vai denunciar alguns espíritos aí, né? Talvez a gente vai denunciar alguns ídolos, alguns corações bagunçados. E vamos que vamos. Gente, desculpa atrás, cheguei muito tarde, cheguei umas 9h20 aqui. Mas o que aconteceu? Eu não estava achando meu microfone. Tanto que eu peguei esse outro, né? Aí como não tem um bom retorno, peguei esse outro aqui. E vamos que vamos. Melhor de boné, melhor sem boné. Deixa eu ver, o cabelo dá pra enganar. Tá bom, tá ótimo. Show de bola. Vamos nessa? Vamos nessa. Em nome de Jesus, vamos orar. Que o sangue de Jesus te alcance. Você seja salvo para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, Senhor Pai. Senhor Deus, Senhor Pai. Pai Santo, poderoso, o Senhor que é grande, o Senhor que é sábio, o Senhor que tem em si toda a eternidade, o Senhor que tem todo o poder e toda a glória. Pai, obrigado por esse momento, por esse dia maravilhoso, por essa Bíblia, por essa conexão pela internet, por essa pessoa que está aí do outro lado. Pai, obrigado por essas vidas que o Senhor tem alcançado através dessas palavras, e obrigado por pessoas que produziram conteúdo o qual
pude consumir e trazer mais tranquilo e mais simples para as pessoas que são próximas a mim, que me seguem e me acompanham. Pai, em nome de Jesus, alcança cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que cada um entenda a sua mensagem e seja transformado para a glória do nome de Jesus, para que cada dia Jesus fique mais famoso e as pessoas sejam mais transformadas ao seu Filho Jesus. Amém. Bom dia e bom dia. Show de bola. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do Romanos 13. Vamos ler e meditar. Estamos continuando. Começamos em Romanos 1 e aí eu percebi que era muito bom e interessante continuar até 16. E nós vamos estudar essa carta, ler ela, depois Deus tem planos para nós em outros ambientes. É o seguinte, aqui, como nós já sabemos, Paulo, ele escreveu essa carta para Roma, né, para deixar bem claro quais eram as intenções dele. Porque o que acontece, né? Imagina, Paulo era o perseguidor da igreja. E aí, de repente, ele chega numa igreja que não foi ele que plantou, né? Algumas pessoas o conheciam, mas nem todos. Então, ele tinha alguma fama lá. Então, ele manda uma carta antes, já para mostrar o seguinte. Gente, ó, esse é o evangelho que eu prego. Essa é a mensagem que eu tenho vivido. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Ninguém é melhor, ninguém é pior que ninguém. Isso a gente já viu nos outros capítulos. A justificação e a salvação vem pela graça. Todos, desde Abraão até aqui, foram salvos e justificados pela fé. Como ele ensina como é viver no Espírito Santo, como é ter o auxílio de Deus e também a soberania de Deus e tudo mais. Até o 11 ele dá um parâmetro assim de doutrina. Ó, gente, isso aqui é o Evangelho. Até o 11 ele dá, isso aqui é o Evangelho, isso é que eu prego, isso que eu estou querendo que vocês me ajudem a pregar na Espanha. Por isso que eu fiz essa carta, Paulo está falando isso. E aí do 12 em diante, vai ser ele colocando tudo aquilo na prática. Então imagina, ele falou, só um exemplo, ele falou sobre não há judeus e nem grego. Ele falou isso, não há judeu e nem grego. E aí ele mostra, todos são salvos pela graça. Se não há judeu e nem grego, aí ele vai falar lá no capítulo 11. Amem uns aos outros. No capítulo 12, né, que a gente leu. Que o amor de vocês seja sincero. Se não há nem judeu nem grego, aí ele fala no capítulo 12, por exemplo. Irmãos, por que ele está fazendo isso? Porque do 1 ao 11 ele deixa bem estruturada a sua doutrina. O homem pecou, o homem caiu, Jesus vem, salva o homem, restitui aquilo que foi arrancado do homem com o poder do pecado, que é acesso a Deus. Jesus traz isso de volta, ele está ensinando isso. Você pode ser salvo, você pode encontrar salvação, se tornar filho de Deus, e se tornando filho de Deus, você se torna irmão, tanto judeu quanto gentil, tanto grego quanto brasileiro, tanto índio quanto japonês. Todos estão dentro do povo de Deus, que é essa igreja, que será gloriosa, e Jesus vem buscar. E agora a gente entra no 13. E aí por que eu falei que nós vamos falar de Bolsonaro, de Lula, de sei lá. Tanto que eu tô de vermelho, para deixar bem o negócio bem pegando fogo. De vermelhinho. Porque o que acontece? No capítulo 13 ele vai entrar na prática como um cristão deve se relacionar com a política. E aqui eu falo com muito amor e muito respeito. Existem pessoas que não entendem como deve ser o posicionamento de um cristão, tanto por um lado quanto por outro. Por exemplo, alguns vão dizer o seguinte: eu não tenho que me submeter às autoridades, então não vai pagar imposto, não vai votar, não vai numa manifestação contra algo que realmente deveria ser terminado. E o outro que é aquele que, não, eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que me envolver, se eu não me envolver, o reino de Deus não vai chegar lá. Então existem dois extremos: aquele que usa a política, que não usa a política para nada, como uma influência, e aquele que acha que o reino de Deus é a política. Espero que você tenha entendido assim. Então nós temos que ter o parâmetro de quem? De quem que nós temos que ter? Da Bíblia. Porque aqui é Deus falando para você, cristão, é assim.
Então nós vamos entender aqui e vamos lendo e conversando e Deus vai falando e ministrando nosso coração, tá bom? Como eu já disse, aqui a gente tenta simplificar o capítulo, tenta explicar coisas mais que são mais complicadas. Se você ler de uma vez só não vai entender, então a gente busca conhecimento e passa para vocês. Mas se você quiser, me convida para uma oração na sua casa, se quiser um culto onde a gente pode fazer uma palavra diferente, uma palavra mais específica para o contexto da sua família, e assim vai. Fiquem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo. Bora pro texto. Romanos 13. Livro de Romanos é a primeira carta depois de Atos. Vamos lá. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. Romanos 13. Todos, eu vou ler, vamos ler rápido e depois eu de ponto a ponto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela serve a Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que também vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Até aqui por enquanto, tá bom? Vamos lá. Quem tá me ligando agora? Não pode me ligar agora. Mas vamos lá. Todos sujeitem às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aqui, versículo 1, tá? Do 13. Algumas pessoas confundem. Toda autoridade é instituída por Deus. Mas não significa que toda autoridade é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Deus está no controle de tudo. Então, quando Faraó, por exemplo, oprime o povo no Egito, Deus constituiu aquela opressão, não a opressão, mas Deus constituiu o Faraó para que o nome de Deus fosse glorificado na libertação do povo, por exemplo. Então, o povo que é oprimido e clama a Deus, a autoridade está sendo colocada por Deus. E o povo que é governado por uma autoridade sábia, uma autoridade que teme a Deus, uma autoridade que busca fazer a vontade de Deus, ele é abençoado por Deus. Às vezes Deus vai usar a autoridade para corrigir o povo, e às vezes Deus vai usar a autoridade para abençoar o povo. Isso não significa que Deus está de acordo com todas as ações, ou com qualquer ação, ou com alguma ação daquele governante. Então nós não podemos dizer, não foi Deus que colocou o PT, ou não foi Deus que colocou o PSL, que o Bolsonaro. Como presidência, eu estou falando assim, porque eu disse que ia tocar no nome deles. Como presidência, eu estou dizendo assim, eu não posso dizer, Deus não estava nem aí para o PT, ou Deus não está nem aí para o Bolsonaro. Ou o contrário, Deus que colocou o PT, e falar que Deus que é o responsável porque ele que quis e ele abençoou o PT. Ou ao contrário, Deus abençoou o Jair Messias, Deus colocou ele lá e Deus está com ele até agora. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que entender que a autoridade não é Deus. Deus é Deus, soberano sobre as autoridades.
Quando Pilatos para na frente de Jesus e fala assim: cara, eu tenho autoridade para te tirar daqui, cara. Você não... Por que você não tenta me convencer? Só um minuto. Por que você não tenta me convencer que eu consigo te tirar daqui? Desculpa, não sei se tá fazendo barulho. Tá. Por que você não tenta me convencer? Porque eu posso te tirar daí, cara. Aí Jesus vira para ele e fala assim: nenhuma autoridade lhe é dada se não vem do Pai. Então assim, mesmo aí você pensa assim: ah, nossa, mas alguém, algum governante autorizar a crucificação de Jesus, isso é bênção? Sim, porque se não fosse a crucificação de Cristo, aquela autoridade agindo debaixo do controle de Deus autoriza a crucificação de Cristo. Cristo morre e paga nossos pecados. É o plano de Deus. É Deus soberano usando para o seu plano. Entendemos? A autoridade não é Deus. A autoridade está debaixo do governo de Deus. Então nós temos que nos submeter a Deus para entender qual é o propósito da autoridade. Mas isso que Paulo diz, sujeitar-vos, sujeitem-se às autoridades. Ele não está querendo dizer submissão total. Paulo de nenhuma maneira está dizendo isso. Vamos lá, que eu vou tentar fazer uma explicação para tentar deixar mais tranquilo para a gente entender. Vamos lá. Imagina que a partir de amanhã o governo coloca um decreto ou uma lei aonde agora não será o casamento gay, não será a união homoafetiva, não será mais uma união estável, será um casamento em si. Partindo disso, o casal gay ou homossexual ele pode se casar, mas a igreja e o cristão eles não são obrigados a fazer a cerimônia de casamento ou a orar e abençoar esse casamento. Entendeu o que eu estou falando? Porque a autoridade colocou uma ordem, uma regra, mas essa regra vai de frente, de encontro à vontade de Deus, que está na Bíblia e nas suas escrituras. Então é o seguinte, você, exemplo, mora num condomínio, tem 400 famílias aqui, vou dar um exemplo. O vizinho de cima do meu apartamento, ele é homossexual e ele casou com um cara. Agora, se ele vem na minha casa e ele falou: eu quero me casar na sua casa, eu quero fazer uma festa aí na sua casa. E eu digo não, aqui na minha casa, desculpa, aqui não vai poder fazer, porque eu me submeto a Deus. Mas a lei que criaram os governantes, não necessariamente eu tenho que obedecer. Entenderam mais ou menos? A todo exemplo, toda pessoa que tiver um filho é obrigado a inscrever ele na escola pública. Vamos acabar com escolas, vamos acabar com homeschooling, escolas privadas, e todos vocês têm que colocar a criança na escola pública. Eu, como cristão, eu não me sinto à vontade com meu filho na escola pública. O que eu faço? Eu vou lutar contra isso, eu vou me colocar a manifestação, abaixo-assinado, porque a escola pública não vai ensinar os valores que eu já ensino na minha casa. Então, por amor ao meu filho, por amor a Deus, eu vou desrespeitar, entre aspas, essa ordem, essa lei. Eu vou lutar e defender uma manifestação, um abaixo-assinado contra esse decreto da autoridade. Então, eu devo me submeter, mas não é uma submissão cega, não é um apoio acrítico. Por exemplo, Bolsonaro tem um slogan: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, alguma coisa assim, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Mas não é porque ele coloca o nome no seu slogan que eu vou aceitar e dizer que tudo que ele faz é correto, porque eu preciso avaliar a autoridade. Amém? Sabendo que se toda a autoridade está debaixo de Deus, então eu me submetendo a esse Deus, eu também vou entender o propósito dessa autoridade. E vou saber se é juízo ou se é bênção.
se é errado, se é uma prova para eu me alinhar com o propósito de Deus, ou se é uma bênção para que eu continue andando e caminhando a fim de fazer a vontade de Deus. Amém? Aí ele vai falar, portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade estão se colocando contra o que Deus instituiu. Aqui ele está dizendo o seguinte, imagina assim, ó, vamos lá, um cristão infantil, vou colocar assim, um cristão infantil. Amanhã, em outubro, sei lá, não lembro, acho que é em outubro, vai ter eleição. Aí, vamos supor que Lula e Bolsonaro, Lula ganha. Ah, eu vou morar em outro país. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Ah, você tá de brincadeira comigo, pô. Porque os caras estiveram tomando conta do Brasil por 10 anos e a igreja está aí. Existem países em que é proibido, a pessoa morre, a pessoa é queimada, a pessoa é presa, a pessoa... Porque tem uma igreja e a igreja continua. A minha fé a Deus não está submetida ao governo. Ah, se o governo for alguém que teme a Deus, sim, aí sim o povo de Deus está bem. Se o governo for alguém que se coloca contra Deus, aí já era, morreu, acabou a igreja. Pô, o dono da igreja é Deus. O dono do seu coração, da sua vida é Jesus. Esquece o governo, entre aspas. Submeta-se. Não se rebele de forma injusta. Não se rebele de forma injusta. Mas ao mesmo tempo, entenda, Deus está no controle. Deus está no controle do universo e Ele é soberano e Ele é todo o noivo da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então não venha com essa história de eu vou para os Estados Unidos. Espera só um pouquinho. Oi, meu filho. Obrigado, meu filho. Meu filho me trouxe um presente, ó, gente. Meu filho me trouxe um presente. Sorvete? Você dá o presente que é sorvete? Fala com a mamãe lá. Fala com a mamãe. Top. Vamos lá. Não sei se o som tá atrapalhando ou tá ajudando. Deve estar ajudando. Então vamos lá. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos. Aí ele está deixando bem claro. Gente, ó, presta atenção. Se você é um bandido, se você é um maconheiro, você é óbvio que você vai ficar olhando. Eu lembro na minha infância que tinha uns amigos meus que via a polícia, aí ficava assim, os vermes aí, os vermes aí. Aí eu ficava, poxa, eu não entendia, né? Porque minha mãe sempre dava ênfase nisso, ó, respeita o professor, respeita os mais velhos, ó, fulano é mais velho que você, respeita, ó, a polícia, respeita. Então eu não entendia. Aí quando eu cresci um pouco na adolescência, 12, 13 anos, eu entendi. Poxa, esses caras, eles não entendem quem é a polícia. Eles têm raiva da polícia por motivos, sei lá. Às vezes alguém falou, algum bandido virou para eles e falou, que não presta, a polícia não presta. Como nós vivemos num país onde a polícia, ainda existe um preconceito contra a polícia. Se você não é um pilantra safado, você não deve temer as autoridades. Para quem, por exemplo, está em dia com a sua honestidade, quando ele vê uma polícia, ele se sente aliviado, deveria se sentir seguro. É óbvio, existem policiais corruptos. Em todo ambiente existe corrupção. Porém, a autoridade é estabelecida por Deus. Então temos a confiança no policial, por exemplo. A confiança no professor. A confiança num coordenador, num presidente. Nós temos a confiança, porque eles são autoridades. Em valor de humano, somos todos iguais. Mas a honra que devemos a ele é diferente, porque ele é uma autoridade. Tá bom? Vamos lá. E aqui ele está dizendo o seguinte, ó, 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, óbvio. Pois ela porta a espada, não é sem motivo. Então o policial... Filho, pede para sua mamãe, o papai está ocupado. Pede para a mamãe, o papai está ocupado aqui. Você tomou mamar? Você comeu pão? Então tem que mamar e comer pão e depois tomar sorvete. Vai lá falar com a mamãe. Toma café primeiro. Bora. Então,
Quando o policial prende um bandido, por exemplo, o cara sequestrou alguém, e aí a polícia chega, invade a casa, tira o refém e prende os caras. Não é à toa. Ele tá certo, a polícia porta a espada aqui é essa autoridade para punir. E a espada não é para bater assim no bumbum do cara. Não, a espada é para luta, é para combate. A espada não é brincadeira. Aqui, com todo respeito, se você não entende assim, mas presta atenção, a espada, na época, é a mesma coisa com a arma de fogo hoje, para policial, eu tô dizendo. Então, na época, a espada era a arma, o que o cara tinha para exercer autoridade, para exercer luta, para exercer combate. Então aqui o cristão deve se submeter à autoridade, o cristão deve andar em linha reta, não abaixando a cabeça para tudo, a gente já entendeu isso, mas se submetendo a autoridades e agindo bem. Se eu ando debaixo da minha autoridade agindo bem, qual o problema de eu encontrar a polícia? Se o documento do meu carro, por exemplo, está atrasado, é óbvio que eu vou ficar com medo. Mas se o documento do meu carro está em dia, se eu estou pagando os tributos, vamos ver já, pagando os impostos direitinho. Ah, mas eu acho abusivo. Óbvio, vote em alguém que vai diminuir esses impostos. Seja alguém, vou me eleger aí para diminuir os impostos. Mas se submeta às autoridades. Bom, até porque, por exemplo, nós temos, entre aspas, que é de graça para as pessoas, um atendimento 24 horas, que é sustentado com o imposto. O policiamento, o exército, quem mais que é sustentado? Manda aí alguém, se estiver online, escreve aí. É sustentado por um imposto. A escola pública é sustentada pelo imposto. Então, eu não concordo. Tudo bem, eu também não concordo, mas pague o imposto, que é o versículo 6, que eu dei uma pulada aí, 6 e 7. Então, no 5, só para ler por cima aqui, para a gente já pular para o próximo tópico. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Você, como cristão, deve ter a consciência de agir certo. Não, vou frear aqui para levar multa. Não, já anda tranquilo, porque você pode matar alguém. Eu tô a milhão com o meu carro, chegou no radar, eu dou uma freada. Pô, há 5 minutos atrás você podia ter matado alguém. E isso eu tô falando comigo mesmo também. Muitas vezes eu faço assim. Tô atrasado, é a milhão. Chega no radar, depois é a milhão. Mas a gente pode causar acidente. Então, pela consciência limpa, hoje ninguém bateu o carro, ninguém assustou a criança, ninguém bateu a cabeça no carro porque teve que desviar de mim. Hoje eu estou tranquilo, consciência em paz. Não só com medo da punição. Haja corretamente, por quê? Porque a sua consciência em Cristo Jesus vai te denunciando. Você está errado nisso, você está errado naquilo. Beleza? A quem imposto, a quem tributo, se honra, se temor. Então, que a gente honre as nossas autoridades, que a gente ore pelas nossas autoridades, seja ela de esquerda ou de direita. Isso aqui é o ponto de vista cristão. Se você conversar comigo, eu acredito sim que um dos dois é obra de Satanás. Eu acredito sim que um dos dois é contra a família. E aqui a gente entende que Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja e Deus também instituiu o governo. Porque Deus é um Deus de ordem. A família organiza um pequeno grupo, a igreja organiza um maior grupo e o governo organiza um país, uma cidade e assim vai. Porque Deus é um Deus de ordem. Então a gente entende que Deus institui a família, em Gênesis, Deus institui o seu povo, Israel e a igreja, e Deus agora deixa bem claro que ele também instituiu o governo. Tá bom? Vamos para o versículo 8. Ótimo. Mais uma consideração. Eu queria fazer uma observação, tá bom? Com muito amor e respeito, óbvio. Eu amo o trabalho que ele faz. E eu vou falar sobre o Nicolas Ferreira, que é um vereador, se eu não me engano. É vereador. Cara, o trabalho dele é excepcional. Mas a igreja não está
com muito amor e respeito. Eu vejo que algumas igrejas não têm atentado para o trabalho dele com maturidade, porque traz ele no culto. E eu assisti o conteúdo dele no culto. E o conteúdo dele não é para o culto, porque ele não fala, ele não exalta a Deus, ele não lê a Bíblia, não expõe o texto. Ele expõe a esquerda, ele expõe o comunismo, ele expõe o socialismo, ele expõe o feminismo, ele expõe, isso ele expõe, ele traz verdade, mas esse conteúdo não é para o culto. Óbvio que a igreja e os cristãos, a gente acabou de ver, é necessário estudar, é necessário saber sobre política. Até para quê? Saber quem é de Deus e o que não é de Deus, para a gente se submeter a essa verdade. Mas durante o culto, que é essencialmente oração, palavra, louvor a Deus, eu expor. Porque assim, você sai de uma palavra com perfeito. Gente, entenda o que eu estou falando. O trabalho dele é perfeito. Mas você vai no domingo de culto para dar graças a Deus, louvor a Deus, orar e estar em comunhão com os irmãos. E você só ouve sobre gramscismo, você só ouve sobre ideologia de gênero. Não, com muito amor e respeito, não está de acordo com as Escrituras. O ensino dele é perfeito e eficaz, não para o ambiente de culto. Entendem o que eu estou dizendo? Então, o culto deve ser a Deus, a palavra de Deus, o louvor a Deus, orações a Deus, comunhão dos irmãos, mas ensino sobre ideologias e tal é importante, é muito importante. Um ponto aqui ou um ponto ali, mas toda a palavra se basear em ensino de filosofias e ideologias mundanas, eu acho que não é edificante para a igreja no culto. Entendam o que eu estou falando. O trabalho dele é perfeito. Não é o trabalho que está errado. É o momento que os crentes estão colocando o cara. Ele é um homem de Deus, eu tenho certeza disso. Mas esse ambiente, isso para qualquer um, que seja de esquerda ou de direita, quando você tira o culto, a importância dele para colocar algo que você acha que é mais importante, você está desrespeitando a Bíblia. Então a palavra de Deus está errada no seu ponto de vista. Então alinhe. É óbvio, se por exemplo a minha igreja tá eu, meus amigos na igreja lá, os irmãos, o seguinte, das 9 às 10 palavra de Deus, culto, das 10 às 11 ensino sobre esquerda e direita, ensino sobre os pré-candidatos aí da presidência, ensino sobre como é uma política boa. Aí, brother, é outros 500. Tá bom? Show de bola? Tamo junto. 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 8. Vamos ler até o final e depois vamos de ponto a ponto. Do 8 até o 14. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo. Aqui eu vou parar porque aqui ele entra no outro trecho. Então, do 8 e 9, tá bom? A gente só leu 8, 9 e 10. Aí aqui, vamos lá. Paulo resume em si como nós devemos viver com o próximo. E Paulo lembra que ele está mostrando na prática como agir. Irmãos, amem, submetam-se à autoridade, amem uns aos outros. E aí ele vai falar, gente, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. A gente já viu isso numa outra mensagem. Vê aí, procura os 10 mandamentos, a mensagem dos 10 mandamentos que eu já fiz. Talvez no YouTube, talvez aqui. Quando você ama a Deus e ama o próximo, como que você vai cobiçar a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo? Você fica feliz com ele, porque você o ama, você olha pra ele e fala assim, mano, o cara ganhou muito dinheiro, cara, que top, eu tô feliz com você. Como que eu vou roubar? Eu vou matar alguém? Imagina, se eu amo o cara, mano, você quer que alguém te mate? Não, não quero. Você quer que alguém mate seu filho e sua esposa? Não, então ame o próximo.
Aí aqui a gente vai entrar naquela, né? Que tem muita gente que também é infantil nisso. Tem que amar todo mundo. Não, às vezes amar é o que a autoridade vai fazer. Vai prender o cara e colocar ele na cadeia por 80, 70, 90 anos. Porque o amor por ele também é amor pelo outro. Então ame o próximo como a ti mesmo. Aí ele fala dos mandamentos. Lembra que Paulo tenta dar uma entrada em você e depois ele manda uma parte da Bíblia? Ele está falando aqui, gente, Jesus disse, ame a Deus e ame o próximo. Aí resume a lei. Não é óbvio? Com todo respeito, é óbvio. Porque se eu amo o próximo, eu amo o próximo, se eu amo o próximo. E aqui Paulo vai falar, ame o próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, acabou, brother. Acabou. Acabou. Show de bola. Show de bola. Então o amor é o que deve nos direcionar. Aqui quando eu entro nessa live, abro esse conteúdo e mando para vocês e fico mandando mensagem durante a semana, vem comigo sábado, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e tal. Não é por mal, é por amor, cara. Eu gosto de você, eu amo a Deus e eu falo, mano, essa verdade que Deus me mostrou, eu quero também ensinar. Essa verdade que eu consumi, eu quero também que alguém consuma. É amor. Eu abro mão de estar com a minha esposa, com meu filho, para amar vocês, mesmo de longe. E é claro que esse amor aqui não é esse amor de longe. Felipe, nossa, essa semana eu pensei em você, tava lavando a louça e orei. Tava dirigindo lá, orei por você. Não, amor de verdade, tira um tempo, manda uma mensagem, liga pra pessoa, ou vá até a pessoa. Eu tenho muita dificuldade, porque eu mando mensagem para as pessoas, às vezes as pessoas, não, que não dá, que tá longe. Eu falo, poxa, eu entendo que é corrido, mas se você não abre mão, se eu não abrir mão, aí o bicho pega, porque aí eu amo você, mas se eu falar assim pra você, ó, cara, vamos 6 horas da manhã, vamos orar todo mundo junto. Não, demorou, vamos lá, pum. Pra mim não dá, pra mim é ruim. Mas se o seu chefe mandar uma mensagem, ó, tal dia, tem como você estar às 6 horas da manhã aqui no trabalho? Será que você vai estar? 8 horas da manhã, não, vamos lá, 8 horas, 7 horas, 9 horas. Vem na live com o Fê, 9 horas da manhã. Fica muito cedo, pá. Aí o patrão manda assim, que tal? Sábado, 9 horas, cara, o cara faltou, preciso de você, pode ser positivo e operante. Analisa, vê o seu coração, quem é o seu Deus? É o meu trabalho, né, mano? Deus não é senhor do presidente, Deus não é senhor do governador, Deus não é o senhor do seu chefe, Deus não é o senhor do seu trabalho. Mas eu já vou para fique em paz, não tô questionando você, eu tô colocando só você para refletir, para chegar à maturidade, tá bom? As coisas de Deus são importantes, óbvio. O trabalho é muito importante, principalmente para o homem. O homem vai sustentar sua casa. É muito importante. Mas 5, 10 minutos para Deus, será que não dá? Nem sei porque eu estou falando isso, Deus sabe. Vamos lá. 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando vocês creram. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidades sexuais e depravação, não em desavença ou inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Aí, agora eu te peguei, hein, cara? Agora eu te peguei. Paulo é magnífico. Paulo é sensacional. Se você fizer o contrário, olha lá, vamos lá. Primeiro ele falou, as autoridades vem para punir, vem para te pegar e tal. Depois ele vem, ame um ao próximo como a ti mesmo. Vamos fazer o contrário. Olha que lindo. Gente, para de andar sem vergonha, cara.
para de andar, para de ser prostituto, pornográfico, para de satisfazer os desejos da sua carne. Aí sobe. Ame o próximo como a ti mesmo, cara. Para de usar essa menina do vídeo para se satisfazer sexualmente. Para de usar esse cara, mandar mensagem para ele, usar ele para seu ego subir, seu ego ficar feliz. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo, aí sobe. E como que você ama o próximo como a ti mesmo e não honra um policial? Não se submete às autoridades? Oh, imagina se fosse você a autoridade. Se você, Paulo é magnífico. Se você pegar o ensino de cima para baixo, de baixo para cima, é Deus, é palavra de Deus, não tem como dar errado. É palavra de Deus, não tem como dar errado. O apóstolo foi inspirado por Deus. Deus inspirou ele. Deus o usou. Deus o usou. O apóstolo foi inspirado por Deus. Deus o usou. Deus o usou. Então, de baixo para cima, de cima para baixo, o ensino vai ser o mesmo. Quer ver uma forma de você entender se aquilo é bíblico, se aquilo é o que Deus quer? Pega o ensino e pega a Bíblia toda e vê se esse ensino aparece em outro lugar, se esse ensino aparece em outro lugar. Exemplo, quando o cara vira para você e fala assim: meu nome é Bispo Felipe, não fale comigo sem ser assim. A Bíblia fala isso? A Bíblia fala, poxa, você precisa se humilhar perante uma autoridade espiritual? Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Então esse ensino é do diabo. Então pegue todo o ensino de Paulo. Mas vamos voltar porque ele está falando aqui. Presta atenção, Paulo está falando um pouquinho. Ele falou no 12 sobre... Acho que é isso mesmo, vamos ver. No 11... Ele falou no 11 sobre a plenitude dos judeus, que ele fala assim, gente, ó, se os judeus tropeçaram, a salvação alcançou os gentios, quanto mais quando eles voltarem. E aí vai ser a plenitude de tudo. E aí Jesus fala, aí depois ele vai falar o seguinte, gente, não ande dormindo. O tempo de Jesus já está próximo. Aperta o cinto. Não anda como quem está dormindo à noite, anda como quem está raiando o dia. E a Bíblia é magnífica porque ele dá um exemplo do seguinte: o dia não acontece assim, ó. Tá noite, tá noite, finge que é a lua aqui, a lua, tá noite, de repente dia, o sol. Não, é o seguinte, ó. Vai ficando esperto, vai ficando esperto, vai ficando esperto, aí o sol aparece. Aí vai diminuindo, aí... Então ele está falando, gente, vigia, cara. Anda como quem sabe o que está acontecendo. Revista. Aí aquele fala um momento o seguinte, gente, é que hoje a nossa cultura não tem mais isso. Mas eu vou dar um exemplo bobo. Antigamente, você tinha vergonha de dar um pum na frente de todo mundo. Por quê? Isso é íntimo, isso é para você fazer em casa, no banheiro. Exemplo, eu vou beijar com todo amor e respeito, eu vou beijar de língua minha esposa. Antigamente, era beijinho no rosto, andar de mão dada era um negócio, eu ouvia isso. Não andava nem de mão dada antigamente. Hoje em dia, é beijo na boca, é sentado no colo, é com a mão aqui, com a mão ali. Eu pego o trem, às vezes eu vejo os homens e as meninas abraçados, e aí para todo mundo serve. Cara, parece que eles vão se engolir. Parece que vai se engolir. Não andem como quem está à noite dormindo em casa. Andem como quem está de dia, tranquilo. Isso aqui nós estamos perdendo, mas você é crente. Presta atenção no que Paulo está falando. Presta atenção no que Paulo está falando. Eu vejo às vezes vídeos de pessoas na internet com roupa de dormir. Aí a menina, por exemplo, tá... eu tô falando pra crente, tá? A menina tá sem sutiã e tal. Aí você bate o olho e você fala, poxa, isso era roupa de dormir, não era pra estar exposta na internet. Isso era roupa de dormir, não era pra ela estar andando na rua. A mesma coisa o cara, às vezes tá com short, às vezes não colocou a cueca. E aí vai andar, vai no mercado, eu às vezes tô em casa de boa vontade, daqui a pouco eu vejo, sair. Que vacilo. Então tem que andar, eu tô tirando um pouquinho do contexto, tá?
tem que andar, poxa, ligado, atento. Até por questão de consciência. Bora lá. Aí, aqui, olha que texto maravilhoso. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Então, ó, cara, Nosso Senhor está chegando, cara. Nosso Senhor está chegando. Hoje, Ele está mais chegando, hoje a nossa salvação está mais próxima do que no dia que a gente creu pela primeira vez. Amanhã, Jesus está mais próximo de chegar do que ontem. Hoje, Jesus está mais do que 10 anos atrás. Portanto, deixem de lado as obras das trevas e revistam da armadura da luz. Então, cara, para de andar nas trevas. Na dúvida, pergunta para alguém mais sábio. Continua em dúvida, pergunta para a Bíblia. Continua em dúvida, não faz. Vamos lá. Como quem anda em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. Ô, cara, como assim você é cristão e traz sua esposa, cara? Como assim você está flertando com outras pessoas? Como assim você é casada e você tem um amiguinho íntimo no trabalho? Como assim você tá... O pessoal do serviço tá todo mundo na balada e todo mundo beijando na boca e você tá lá no meio também? Ah, mas eu me fiz de pecador. Não convence ninguém. Até um ponto, de boa. Tô ali no almoço, um café, foi num barzinho, sentado, todo mundo tomando seu suquinho, sua cerveja, e você ali, falando de Jesus, amando as pessoas. Mas aí começou a virar bagunça. Cara, não tá ali, você não tem que estar ali. Não tem. Precisou, presta atenção, precisou se esconder, precisou olhar pro lado para ver se tem alguém olhando. Não faz, cara. Aí tem outra também. Olha lá, uma vez me falaram o seguinte: sabe por que quando você está falando fofoca você fala baixinho? Porque você sabe que é errado. Precisou virar pro lado e falar assim: você viu fulano? Não faz isso. Não faz isso. Essa semana eu me peguei, até falei para minha esposa e orei. Aconteceu o seguinte: eu no trabalho, uma das pessoas do meu trabalho me humilhou. E infelizmente o pessoal comentou: não, pô, eu falei, poxa, realmente foi mal. E eu não respondi. Só que aí o que aconteceu? Essa pessoa deu um vacilo durante a semana. E eu fui lá e comentei o vacilo. Cheguei pro outro amigo: você viu lá o vacilo que ela deu? Eu vi o vacilo que ele deu lá? Moscou. Pequei. Se eu precisei falar baixo, se eu precisei falar escondido, é porque eu estava em pecado. Então a gente precisa não fazer desavença, não estar em desavença, não ter inveja. Tem um amigo meu que trabalhava junto comigo 2 horas. Aí agora o cara tá trabalhando 5 horas e eu tô trabalhando só 2. E eu tô ganhando aquele mesmo salário, só que o cara tá trabalhando 5. Cara, eu fico, nossa, trabalhando muito, hein? Tempo pra Jesus, tempo pra Jesus. É inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou terminar de ler a frase, mas eu volto para revistam-se de Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os seus desejos. Você, adolescente, cara, todo mundo vai sair hoje. Já vou logo deixar engatilhado aqui o site para eu entrar e clicar. Já vou deixar logo engatilhado a mensagem pro meu namorado, que todo mundo vai embora. Eu já vou, ó, vem mozão, tamo junto, Netflix. Não fiquem premeditando como satisfazer a sua carne. Gente, satisfazer a carne é tudo. Tudo, comer demais, beber demais, sei lá, olhar demais. Ah, mas eu não fiz nada, só olhei. Você olhou de novo, só pra ver, pra sentir aquele negócio. Você acelerou só pra assustar, premeditando satisfazer a sua carne. Você ficou no celular para procrastinar e satisfazer sua carne. Ah, eu mereço ficar aqui 1h30 no meu celular. Eu faço isso direto. Peço perdão a Deus que Ele me dê força. Ao contrário, revistam-se
de Jesus Cristo. Então presta atenção, você não tem força. Se tivesse, você já tinha resolvido, Zé. Ô, Dona Maria, se tivesse, você já tinha resolvido. Revistam-se de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para mostrar para você que Ele é Deus e Ele tem poder para te salvar, para te tirar desse pecado. Assim como Moisés foi lá e tirou o povo do Egito da escravidão, Jesus tira você da escravidão do pecado. Sabe por que você não ama o próximo como a ti mesmo? Sabe por que você fica querendo satisfazer suas vontades? Sabe por que você não se submete às autoridades? Sabe por que você vem, ai, o Bolsonaro não é meu presidente, não, ele é um presidente. Sabe por que você fica fazendo isso? Porque você não está revestido de Jesus Cristo. Porque você é um pecador desgraçado e não admite isso. Porque você é um maldito, um imundo como eu sou e não admite e não pede para que tenha força para colocar esse revestimento de Jesus Cristo. Ele morreu por você. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para tirar você da escravidão do pecado. Então, submeta-se às autoridades. Esmurra seu corpo, esmaga ele para não pecar, para se manter revestido de Jesus. Não faz as coisas como se estivesse nas trevas. Faz as coisas como se estivesse na luz, para se manter revestido de Jesus Cristo. Imagina você andando revestido de Jesus. Dá um bom dia para as pessoas. Nossa, cheio de poder esse bom dia. É uma brincadeira, tá? Porque tem gente que acha que vai fazer um bom dia, o demoniado vai cair para trás. Assim. Às vezes sim, sei lá. Deus sabe o que faz. Revistam-se de Jesus Cristo. E aqui é Senhor Jesus Cristo. Senhor. Jesus é um cara legal. Não, Jesus é Deus. Revistam-se de Jesus Cristo. Cara, amar o próximo é melzinho na chupeta. Honrar a autoridade é melzinho na chupeta. Não matar, não furtar, não cobiçar. Quando você morre e fala, Jesus vem. Quando você faz isso, cara, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria terminar aqui, como a gente falou de política, falando um pouquinho sobre o pessoal que era perseguido, que é ainda perseguido. Então imagina, o cara era um cristão e ele foi preso porque ele estava num país onde não podia ter crente. E foi pego ele e a esposa dele. E eu fico emocionado. E a gente fica reclamando da vida, mas a gente não sabe como que é. E o cara falou assim, nega Jesus, ou nós vamos violentar sua esposa. E ele virou para a esposa dele e falou assim, poxa vida, eu vou negar Jesus. E ela falou para ele, de forma nenhuma, se você negar Cristo, quem garante que você vai conseguir me honrar? E eles apanharam, eles sofreram, foram torturados e não negaram a Jesus. E nesse país que eles estavam, essa tortura era apoiada pelo governo. E você pode ler sua Bíblia, você pode assistir essa live, e você pode orar, e você pode se reunir nas casas, você pode ir para a igreja. E a gente não faz, a gente negligencia isso. Por quê? Porque a gente está satisfazendo nossa carne. Que a gente ore a Deus para ter força, mesmo no ambiente hostil, para nos revestir de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? O fim está próximo. Não andem como quem está de noite dormindo, mas o dia está chegando e a noite está saindo fora. E aí não vai haver mais clamor, nem dor, nem choro, nem nada. Vai valer a pena. Submeta-se a Jesus. Não com medo da punição, mas sim por amor. Que essa palavra tenha confrontado o seu coração.
que essa palavra tenha mostrado para você como um cristão deve se submeter às autoridades, não só governamentais, mas também qualquer autoridade. Que essa palavra tenha te ensinado que quando você ama o próximo como a si mesmo, você não se importa com a sua satisfação carnal. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você, te fortalecendo para que você vista a armadura da luz, para que você não haja como quem está à noite, andando, olhando para o lado para ver quem está vendo, quem não está vendo. Que Jesus seja o Senhor e que você se revista de Jesus Cristo. Que o sangue dele derramado na cruz e no madeiro seja derramado sobre o seu corpo, sobre você e sobre sua vida. E eu vou orar agora para a gente encerrar. Pai, obrigado por ter mostrado esse texto, obrigado porque o Senhor tem falado tanto comigo e revelado tantos pecados que eu tenho cometido ainda. Pai, me ajuda a ser santo e a me santificar, porque eu sei que eu sou justo perante Deus, porque o Senhor foi quem me justificou. Pai, justifica cada um que está assistindo aqui e ajuda eles a se santificar, para parecer muito mais cada dia com você, Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa que mostra que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, que mostra que nós temos que não nos submeter à nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a matar nossa carne, a não andar em orgias, a não andar em bebedeiras, para não praticar a imoralidade, não porque nós somos os melhores do mundo, mas porque a gente quer revelar o seu nome e tornar Jesus mais famoso a partir da nossa vida. Nos dá força, Senhor, para que a gente não tenha medo da punição, mas que a gente viva corretamente por nossa consciência. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser bom marido, boas esposas, nos ajuda a ser bom filho, bom serviço, nos ajuda a ser bom líder, nos ajuda a ser boa autoridade, também nos ajuda, Senhor, a ser bons submissos, a ser bons governados, a ser bons liderados. Nos ajuda, Senhor, a respeitar os nossos pastores, nossos pais, a honrar nossos avós. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem o poder para fazer isso. Por nós mesmos, Senhor, nós queremos o prazer, nós queremos o mundo, nós queremos a bagunça, nós queremos a bagaceira. Mas o Senhor é Deus e o Senhor está conosco. E nós vamos glorificar o seu nome, vivendo como quem anda debaixo da luz e não como quem anda escondidinho à noite. Amém, Jesus. Amém, amém. Obrigado pelo teu santo sangue que nos curou, nos salvou e nos transformou para que a gente pudesse viver para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, por esse texto, obrigado por essas pessoas que estão online, que Deus abençoe cada um, que você que não assistiu agora, que você está assistindo depois, seja também abençoado. Lembra, esse ano é um ano de eleição, então medite na palavra de Deus. Se possível, pega cada palavra desse texto de Romanos 13, coloca no papel, anota uma por uma e vê quem vai votar. Em quem você vai votar esse ano. Se reflete o que está escrito aqui. Mas antes disso, leia do 8 ao 14 e veja se sua vida está conforme, se está se amoldando a isso. Como a gente viu no outro, não se amoldem ao mal, mas se amoldem ao bem. Então eu oro para que Deus abençoe vocês, para que Deus cuide da vida de vocês, da família de vocês e para que vocês amadureçam. A gente falou muito sobre infantilidade hoje, nesse texto que é sobre autoridade, falamos muito sobre infantilidade espiritual. Então amadureça, leia a Bíblia, estude a palavra e ande na luz e não como quem anda à noite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Compartilha aí com as pessoas. Se te abençoou, pode abençoar alguém. Manda mensagem para mim. Ah, Felipe, um culto na minha casa seria legal. Vamos juntos. Não precisa nem a gente levar a palavra. A gente só convida, a gente está presente, já vai ser uma bênção. Uma oração, uma pergunta. Manda no direct, manda para seus amigos. Fica à vontade. Espero que esse conteúdo abençoe muito você e que abençoe as pessoas que você ama. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado por isso, obrigado por hoje. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, tchau e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe.